Olá, estamos no ar com mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Legislativo Capixaba. A gente começa com notícias da sessão desta segunda-feira. Quem tem os detalhes é a repórter Nicole Espósito. Luciana, em cumprimento à lei orgânica do Ministério Público, a sessão desta segunda-feira foi destinada à prestação de contas da instituição. Na sessão especial, o Procurador-Geral de Justiça, Éder Pontes, falou sobre as ações do Ministério Público nos últimos 2 anos. Éder Pontes defendeu a instituição e fez um balanço dos avanços e resultados obtidos em sua primeira gestão. A unificação de entrâncias, que possibilitou uma maior mobilidade na carreira, nivelando inclusive os subsídios entre os promotores, permitindo a permanência mais efetiva do promotor nas promotorias no interior do Estado, a realização de concursos públicos para servidores e membros do Ministério Público, e também conseguimos, com o apoio dessa Casa de Leis, a aprovação de uma lei que incrementa o nosso fundo de reaparelhamento, o que permitirá a arrecadação de um valor relativo a 5% das taxas notariais. Isso tem um significado muito grande, que a gente vai poder continuar investindo em gastos classificados como custeio, que proporcionará, sem dúvida alguma, um avanço e uma melhor estruturação da instituição Ministério Público Capixaba. No início deste mês, Pontes assumiu novo mandato à frente do Ministério Público para o biênio de 2014 a 2016. Ele foi o primeiro procurador-geral a assumir 2 mandatos consecutivos como chefe da instituição. Sinto que a responsabilidade ela é maior ainda, especialmente no sentido de darmos uma resposta constante e importante para a sociedade capixaba. Após a exposição do chefe do Ministério Público, alguns deputados presentes fizeram ponderações e questionamentos. O evento ainda contou com a presença do secretário da Casa Civil, Thiago Hoffmann, e outras autoridades. Nós sabemos que o Ministério Público é a voz do povo. O Ministério Público é responsável pela defesa da sociedade. Então, deu mais do que ninguém uma demonstração do seu respeito ao Poder Legislativo, agradeceu o Poder Legislativo pelas conquistas, e nós também ficamos muito entusiasmados, principalmente com as economias que ele teve no Ministério Público, no setor de gasto de energia elétrica, de gasolina e de telefone. Serve de exemplo para todos nós. Aqui também nós pretendemos seguir o mesmo ritmo. O Parlamento Capixaba discute a ampliação do programa voltado para conscientizar crianças e adolescentes sobre os perigos do uso de entorpecentes. O PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, instituído nas escolas de Afonso Cláudio, foi tema de debate na reunião da Comissão de Segurança. O sargento da Polícia Militar, que coordena o projeto, falou sobre os resultados das atividades e os planos de ampliar o PROERD no município. O plano para o futuro é atender 100% das escolas do município de Afonso Cláudio, seja de 1º ano ao 7º ano. E fazendo palestra com as crianças do ensino médio e o PROERD dos pais. Adotado em vários estados brasileiros, o PROERD tem como foco alunos da educação infantil e ensino fundamental, além de pais e responsáveis dos estudantes. As ações são realizadas por policiais militares treinados e buscam alertar sobre os perigos das drogas e a importância da prevenção. Uma criança que passa por um programa como esse, ela tem a probabilidade dela ir para o mundo das drogas, da prostituição, é infinitamente menor de uma criança que não passa por um programa como esse, porque ela aprende a resistir às drogas e à violência. Hoje o PROERD é aplicado em milhares de alunos por todo o Espírito Santo. Faz com que as crianças realmente possam não lançar mão das drogas em suas vidas. Então, quem passa por ele pode ter certeza que vai ser uma boa pessoa no futuro e vai dar exemplo para aqueles que vêm depois, seus filhos e seus netos. Reedição do livro da primeira deputada estadual do Espírito Santo tem pré-lançamento na Assembleia Legislativa.
A primeira mulher a ocupar uma vaga no parlamento capixaba, Judite Leão Castelo Ribeiro, morta em 1982, recebeu uma homenagem póstuma na Assembleia Legislativa. Durante a reunião da Comissão de Cultura, houve o pré-lançamento do livro Presença, uma reedição ampliada de obra publicada pela própria Judite em 1980. O trabalho foi organizado pela professora e escritora Esther Abreu de Oliveira. A importância dela não ficou só na literatura, ela chegou à política, como política se destacou como mulher, como primeira, né, sempre também, além da política, na educação. Então, os três alicerces, né? Educação, política, literatura, ela estava ali nesse alicerce cultural do Espírito Santo, não poderia ser esquecida. A obra original é uma reunião de crônicas e discursos escritos pela ex-deputada sobre os costumes, as lendas e a vida de personalidades ilustres da Serra, município onde Judite nasceu. A nova edição conta com acréscimos de imagens e textos da organizadora. Fomos ao arquivo na academia e lá verificamos que havia jornais com, não sei se guardado por ela ou por alguém, que continha ali textos que não estavam na obra. Então acrescentamos a mais aquilo. E outro lançamento foi destaque na casa. Um livro que relata a experiência de pessoas ameaçadas de morte por atuarem na defesa dos direitos humanos. Comecei a acompanhar os adolescentes nas unidades de internação, desde aquela época que tinha violações aos direitos dos adolescentes naquelas instituições. Então, fui acompanhando a UNES, fui acompanhando o sistema penitenciário. Em 2003, comecei a passar a receber ameaças pelo telefone. Fiquei quase 2 anos com escolta policial. E depois foi inserido no programa de proteção defensores de direitos humanos por todo o tempo que eu permaneci aqui no Espírito Santo. A experiência de Padre Xavier na defesa dos direitos humanos e as ameaças sofridas por defender crianças e adolescentes brasileiros em situação de rua, vulnerabilidade e em conflito com a lei são relatadas no livro 10 Faces da Luta pelos Direitos Humanos. A publicação, que apresenta histórias de 10 homens e mulheres que atuam na causa de minorias, foi lançada na Assembleia Legislativa. É muito mais do que isso, é mostrar as suas lutas, né? Seja na questão ambiental, a luta pela terra, a luta pela demarcação do seu território indígena, a luta na questão dos quilombolas, da criança e adolescente, a questão LGBT, quer dizer. Então, o objetivo é exatamente de divulgar essas 10 personagens, mas também as lutas que eles implementam, de forma que a população brasileira possa, né, reconhecer como uma luta de todos, né, os brasileiros. O Espírito Santo foi escolhido para poder divulgar esse material, que é um material importante para conhecimento de como se dá esse processo de defesa dos direitos humanos e também aproveitar para divulgar e fazer a promoção dos direitos humanos aqui no Espírito Santo. Todos os defensores de direitos humanos que contam suas histórias no livro foram incluídos e acompanhados por programas de proteção de direitos humanos. No Espírito Santo, o programa atende mais de 50 pessoas e 9 grupos que atuam na área. As medidas de proteção podem ser desde uma mudança, né, colocando lâmpada no poste da rua, a rondas policiais ou escolta. E no caso de uma ameaça muito grave, se faz a retirada temporária da pessoa até que se organize um ambiente para que ela retorne para o seu local de atuação. E isso tem evitado que as pessoas aqui do estado sejam mortas por estarem, né, fazendo a defesa de direitos humanos. O deputado Cláudio Vereza, membro efetivo da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, lembrou que o Estado foi o primeiro a dispor de legislação para proteger testemunhas de crimes, lei que depois veio amparar também os defensores de direitos humanos. O primeiro programa existia em Pernambuco sem ter uma lei estadual que garantisse a criação do programa. E nós então apresentamos a lei, ela foi aprovada, sancionada e o programa imediatamente implantado em convênio com o governo federal e persiste até hoje. No decorrer do tempo, o Espírito Santo teve
um domínio muito forte do crime organizado e defensores de direitos humanos foram assassinados, perseguidos, ameaçados. E aí então, por inspiração do Estado do Espírito Santo, quando a deputada Irine Lopes era presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara Federal, foi então proposto que o Brasil criasse o programa de proteção a defensores de direitos humanos. Pato Xavier, por exemplo, foi um defensor de direitos humanos muito ameaçado, muito perseguido, né? E que vivia aqui no Estado. E sua atuação e sua perseguição foram inspiradoras para que se criasse a lei. Defensores públicos. Eles são os advogados servidores do Estado responsáveis pela assistência jurídica à população que não pode pagar por um profissional particular. Pela importância do trabalho desenvolvido, receberam homenagem do Parlamento Capixaba. Mas nem tudo é motivo de comemoração. Em função dos baixos salários, defensores públicos do Espírito Santo estão abandonando a carreira. Esse foi um dos problemas citados durante sessão solene na Assembleia Legislativa em homenagem ao Dia Nacional da Defensoria Pública, celebrado em 19 de maio. Além da baixa remuneração, o quadro reduzido de profissionais e a falta de autonomia do órgão foram abordados pelos participantes da solenidade. Nós nos sentimos muito honrados com essa homenagem, nos apoiando nessa questão da valorização, justamente para que a gente consiga superar esses desafios que vêm pela frente, tanto o desafio de infraestrutura, como o desafio de defensores novos e também com a questão salarial da Defensoria Pública, né? A diferença ainda, né, que não é um atrativo ainda, as pessoas chegam para serem defensores aqui e às vezes partem para outras carreiras por conta disso. Durante o evento, houve homenagens a defensores públicos profissionais que prestam assistência jurídica integral e gratuita a pessoas que não podem pagar pelos serviços de um advogado. A sessão solene foi realizada a pedido da deputada Aparecida Denadai. A parlamentar destacou a necessidade de valorização da classe. São profissionais que precisam de uma valorização tanto quanto outros profissionais têm, como o Ministério Público tem como o Poder Judiciário tem. Muitas vezes o defensor público fica aquém disso. A Assembleia Legislativa também se viu na obrigação de homenagear esses profissionais. Agenda. Veja agora as atividades programadas pela Assembleia Legislativa para os próximos dias. Terça-feira, 20 de maio, 9 horas da manhã, reunião da Comissão de Saúde. 10 horas, reunião da Comissão de Cidadania. No mesmo horário, reunião da Comissão de Defesa do Consumidor. 11 horas da manhã, reunião da Comissão de Política sobre Drogas. 12h30, reunião da Comissão de Educação. 1h30 da tarde, reunião da Comissão de Justiça. No mesmo horário, reunião da Comissão de Agricultura. 3 horas da tarde, sessão ordinária, no plenário Dirceu Cardoso. 7 horas da noite, sessão especial sobre a Defensoria Pública como instrumento de efetivação dos direitos do cidadão, no plenário Dirceu Cardoso. Quarta-feira, 21 de maio, 9 horas da manhã, sessão ordinária, no plenário Dirceu Cardoso. 2 da tarde, audiência pública da Comissão de Assistência Social para tratar da situação da população de rua no estado do Espírito Santo, no plenário Dirceu Cardoso. 7 horas da noite, audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor, com o objetivo de discutir as adequações das lojas situadas no Polo Comercial da Glória, de acordo com as exigências do Ministério do Trabalho e Emprego, no plenário Dirceu Cardoso. Quinta-feira, 22 de maio, 2 horas da tarde, reunião extraordinária da Comissão Especial da Verdade, no Auditório 1. 7 horas da noite, sessão solene sobre o Dia da Enfermagem, no plenário Dirceu Cardoso. E o Jornal Panorama fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Allis Digital. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.